Você já ouviu falar de serverless? Acha que é coisa de empresa gigante, coisa de outro planeta? Mas não é. Eu vou lhe provar que ele é uma visão para o futuro. Você sabia que a maioria dos times ainda perde tempo fazendo configuração de servidor, configuração de rede, deploy manual? E tudo isso rouba uma energia e atrasa a entrega. Mas, por outro lado, o serverless resolve isso, mas somente para quem já entrou no jogo. Serverless não significa sem servidor. Significa que você não precisa gerenciar o servidor. É bem diferente. Você foca no código e a nuvem cuida do resto. Mas olha só, calma aí. Não é apenas você chegar lá e criar a estrutura e puf, tá tudo funcionando. Eu acho que envolve um grau a mais de conhecimento. Quando nós falamos de software, nós falamos de código. E para falar de código, todo código ele precisa rodar numa infraestrutura. E se eu te falar que dá pra gente trazer a questão da infraestrutura muito mais próxima do desenvolvedor, simplificando esse processo e trazendo muito mais clareza e objetividade, tornando tudo mais leve. O nome deste termo técnico é IAC, Infrastructure as a Code. Vamos lá? Olha só, então, hoje nós vamos estar comentando aqui sobre serverless, e aqui eu quero explicar como que é. IAC, que nem eu comentei, né? Infrastructure as a Code. Aqui eu vou estar trazendo para vocês uma infra, né? Na cloud, tá? Dentro da AWS. E essa questão do código ficar mais próximo do desenvolvedor, ela traz uma otimização excelente para todo o time. E como que funciona isso? Nosso desenvolvedor, ele vai estar trabalhando diretamente no código, subindo essa infra. Vocês vão ver que isso fica muito mais prático para eles, dá para ele estar utilizando a linguagem, né, de conhecimento dele, e a AWS buscou facilitar isso, né? O nome da ferramenta é CDK, é Cloud Development Kit. Vou trazer para vocês aqui 3 vantagens: rápido, seguro e escalável. Serverless não é moda, é eficiência. E quando você entende isso, não volta mais atrás. Vamos codar? Fiz aqui um planejamento. O objetivo aqui é desenvolver uma aplicação one shot. O que é one shot? Que funciona de primeira. Então, olha só. Eu vou começar a chamar, tá? Esse projeto aqui que a gente vai estar evoluindo conforme a necessidade, né? O que vocês forem pedindo. E hoje a gente vai começar criando essa estrutura. Vamos lá, galerinha! Então, olha só, eu criei aqui algumas atividades a serem feitas. Deixa eu dar um zoom aqui, né? Outra vez. A galerinha reclamou que não estava muito fácil compreender. Mas vão deixando aí nos comentários aí que o objetivo é melhorar. Então, primeira coisa, vamos começar criando um repositório. Este repositório eu irei chamar de Serverless Lab. Galerinha, para a felicidade de vocês, vou deixar ele público. Vamos criar aqui do MIT uma licença para que vocês possam estar utilizando. Criado o repositório. Tá? Eu vou deixar ele linkado aqui na descrição também para quem quiser estar consultando. Ou basta apenas acessar aqui, ó, github.com/serverlesslab. Belezinha? Então vamos lá. Opa, deixa eu puxar aqui minha fotinha para cá. Vou abrir um terminal aqui. Tá? Então, primeira coisa, eu acho que vocês têm que sempre trabalhar dentro de organização. Tá? Eu gosto de colocar meus projetos tudo dentro da pasta Git. Também eu tenho aqui uma juca.dev, né, referente à empresa. E aqui eu vou dar um git clone. Beleza, clonado. Vamos entrar lá. E uma coisa, hein, que vocês têm que estar ciente, não vou estar utilizando o Copilot. Isso aí acho que vai ser tema aí para os próximos vídeos. Então aqui estamos com o nosso projetinho, tá? Então vamos voltar aqui, né? Cada uma das atividades. Já criamos, linkamos o repositório, certo? Quem tá me ouvindo, diga aí sim! Tá? Aqui dentro também nós conseguimos estar abrindo um terminal, tá? É Command Crase. Command Crase. Mentira! Ctrl Crase. Aí, ó. Tá, deixa eu dar um zoom aqui também. Não que seja cego, né? Mas para facilitar aí a compreensão de todos vocês. Beleza, galerinha? Então, olha só. Aqui acho que a codificação. Tá o nosso objetivo aqui, ó. Build a Serverless API with AWS CDK e automatizar esse deploy com GitHub CI. Então, aqui eu acho que essa base aqui que eu vou estar trazendo para vocês, o objetivo aqui é criar algo que dê para vocês reutilizarem e nós vamos ir evoluindo aos poucos, tá? Até nós criarmos uma aplicação em conjunto com vocês, tá? Tem algumas ideias aqui, mas eu vejo que nada melhor do que a gente fazer isso em conjunto. Então, por favor, contribuam
comentem aí dúvidas, tá? Eu tô aqui para ajudar vocês. E vou procurar que ser o mais breve possível, tá? Mas deixar também o mais intuitivo aí e simples, tá? Para a compreensão de vocês. Então, primeira coisa, vamos ver aqui qual que é a versão do meu Node. Olha só, estou na versão aqui 24. Tá? Então, uma vez que você instalou o Node, ele já vem com o NPM, que é o Node Pack Manager, que instala as bibliotecas. Tá? Então, já linkamos agora, então vamos criar uma branch. Minha recomendação. Eu sei, acredito que um dos objetivos aqui é que nós sempre simplifiquemos todo o processo. Profissional que quer ser muito mais produtivo, evita ao máximo utilizar o mouse. Mas eu gosto bastante aqui do VS Code para evitar qualquer problema, e eu acho que cada commit, ele nada mais deve ser do que também um code review do próprio desenvolvedor. Então, questões assim com Git, tá? Vocês vão ver que é uma prática minha, procurar sempre estar criando aqui, né, utilizando os próprios recursos aqui. Então, eu vou criar uma branch de dev. Tá? Então, já estamos com a branch de dev. Branch criada, mas ainda não comitei, tá? Porque nós vamos ter que executar aqui outros passos. Então, primeira coisa, vamos iniciar o nosso NPM. Só para vocês terem ciência aqui qual que é o meu. Meu NPM é o 11, tá? Então, para iniciar um projeto, npm init -y, tá? Isso aqui ele vai dar um bypass. Já criou aqui o nosso package manager, tá? Vamos abrir aqui. Tem coisa aqui que eu acho desnecessários, tá? Então, eu vou estar apagando. Não precisamos, tá? Autor, vou colocar aqui, né? O developer. Essa aqui é a minha empresa, a license é do MIT. Tá, vamos seguir com Common, Issues, Homepage, beleza. Vou manter essas coisas aqui. Descrição, não vejo necessidade nesse momento, tá? E toda a versão eu acho que tem que ser sempre começada 0001. Beleza. E hoje em dia, tá, Node, seja uma linguagem aí, né, voltada que nasceu aí do JavaScript, mas já é possível tipar com o TypeScript. Então vamos começar instalando aqui algumas dependências. Vem comigo. npm e install, tá? -d fica na camada de desenvolvimento. Então vamos lá, ó. TypeScript. Rapaz, por que essa barrinha fica aqui? Deixa eu ver o que eu posso fazer pra ajudar vocês, hein? Deixa eu rolar scroll aqui, não adianta. Porra, meu. Assim não dá, então vamos fazer isso aqui, ó. Não era isso que eu queria. Vamos lá, quem sabe faz ao vivo, tá? Vamos instalar aqui a dependência do TypeScript e também para poder estar utilizando alguns recursos nativos, tá? Tem o TypeSnode. Assim o TypeScript ele já detecta, tá, qualquer inconsistência. Então já entraram ali, né, como dependências de desenvolvimento. Tá? Uma vez com isso daqui, daí nós também temos que iniciar a questão da configuração do TypeScript, tá? Então olha só, um comando aqui que eu acho bem minimalista é npx, uma evolução aí do npm, tsc, -- init. Olha só. Criou aqui, né? Então todo o projeto tem bastante comentário, coisas desnecessárias, tá? Galerinha, deixa-me só lhes mostrar aqui, ó. Existe um Node Target Mapping, deixa eu apresentar aqui para vocês, ó. Que é diretamente da Microsoft, tá? Quem faz a suporte aí ao TypeScript é a própria Microsoft. Então aqui vocês podem ver, né, de acordo com o Node, quais que são as versões de libs, né, a serem utilizadas. Então vamos dar um clean aqui, né, cara? Aqui vem um catatal de coisa que, a meu ver, nem tudo é necessário, tá? Eu gosto também de fazer outros tipos de configuração, tá? Então, vou trazer aqui um modelinho, né, que eu utilizo aí bem básico. Então, vamos lá, ó. Quer dizer aqui que eu vou estar trabalhando com Node. Esse aqui é o ActionScript, né, para fazer a transpilação. Qual que vai ser o diretório de saída, né, desse TypeScript? Qual que é a raiz? Então, vamos estar criando aqui uma pastinha source. Belezinha? Então, a princípio, fizemos essa configuração. Estão me acompanhando? O interessante é vocês irem codando junto, tá? Pra gente evoluindo junto aqui também. Então já temos aqui a parte da primeira configuração. Então olha só. Se vocês forem ver aqui, ó, entrou diversos recursos aqui que pertencem ao Node Modules. Como que nós ignoramos isso? Então vamos lá, .git ignore. Node Modules, porque nós já instalamos, né, os pacotes. Quando eu salvo, olha só ficaram os 4 packages, certo? Então vamos chamar esse daqui de configure, é uma feature. Chama direto aqui, ó. Configure, como é que eu estou chamando ali? Dependências. Tá, então aqui nós já estamos com o TypeScript configurado bonitinho, hein? Comitei, tá? Agora eu vou estar apresentando para vocês uma estrutura que eu vejo que ela simplifica a criação de APIs.
você pode concordar ou não, mas tudo isso daqui, o meu objetivo é simplificar para vocês, tá? Então vamos lá. Tudo sempre inicia na pasta source. Eu gosto de criar, como eu chamo, né, um resource. Então aqui nós vamos estar falando sobre a API. Qual que seria o contexto. Então aqui vamos criar um de health. Health, certo? Aí, aqui eu crio uma termologia que é sempre a rota, hífen, o método, tá? De requisições RESTful. Então, que é o quê? Get, put, post, delete. Então, vamos lá. Quando é raiz, eu chamo de index, tá? Index, get. E, mais pra frente, vocês vão compreender, eu sempre utilizo também, tá? Um padrão ou de JavaScript, utilizar index sempre como raiz. E por que eu crio sempre isso aqui em pasta? Porque ali dentro eu posso criar outros módulos de configuração e ficam sempre organizados dentro da própria pasta. Então, aqui, index.ts. Belezinha. Criamos ali nossa estrutura, ó, source, API, health, index, get. Tá? Então, temos ali o nosso arquivo. E aqui, vou estar trazendo, então, expondo aqui como que seria a questão dessa codificação. Tá? Então, qual que é o objetivo aqui? Tá? O padrão é sempre nós estarmos expondo. Então, esse export aqui, ele vai estar expondo esta função para que seja acessada. Tá? Então, render é o nome que eu estou dando a ela. E aqui, uma vez que ela for requisitada, eu vou estar retornando para ele um JSON com a data atual. Então já criamos a dependência e criamos o Get API Health. Agora o nosso objetivo vai ser o quê? Configurar uma API, né, para modo de desenvolvimento. Você concorda que aqui eu ainda não consigo rodar, chamar isso daqui? E eu acho que o desenvolvedor ele tem que estar muito próximo do código e rodar as coisas na sua máquina. Então aqui nós vamos estar criando aqui um ambiente de teste e para isso eu vou estar utilizando o Fastify. Ele cria um ambiente, ele expõe, né, uma porta de saída aqui no nosso sistema. Então npm-d, né, vocês já sabem que é o "-d", né? Development Kit, instalando aqui então o Fastify. Fastify instalado. Como que eu gosto de trabalhar as pastas de teste, tá? Então eu jogo também aqui, ó, uma pastinha de teste, / e aí api.ts. Tá? Então aqui nós estamos também com o nosso ambiente de teste. Beleza. Mas e aí, né? O que a gente vai fazer aqui dentro? Então olha só, vamos codificar aqui junto, tá? Eu vou estar... Cada uma das etapas aqui que eu for passando, a gente vai fazendo junto, tá? Então, primeira coisa, vamos importar. Vamos ver se acho que é mais fácil. Então, vamos lá, ó. Import Fastify from, acabamos de instalar, certo? Tá aqui já, então. Beleza. E quando a gente vai trabalhar com Fastify, é importante ter uma porta, tá? Então, const, vou chamar aqui de port, process.env, qual é o nome, galera? Você lembra? Port. Tá? Esse aqui é o padrão adotado. Caso tenha, né? Vamos dar aqui um parse int. Chamando process.env.port. Caso contrário, vamos atribuir um valor default. Vamos colocar aqui 3001. Tá? Vamos então aqui instanciar nossa aplicação. Fastify. Tá? Aqui dentro tem algumas configurações, mas não vamos trabalhar com isso no momento. E como que nós iniciamos a nossa aplicação, tá? app.listen. Aqui dentro nós temos a configuração, que ele solicita aqui port. Beleza. Eu gosto também de trabalhar aqui com detecção de alguns problemas, né? Então temos aqui, né, o error e o address. Tá? O que isso aqui nos vai inferir? Apenas para log, tá? Então, vamos lá. Se nós tivermos qualquer erro aqui, o que devemos fazer? Vamos logar. Tá? Sempre eu gosto também de deixar bem claro, tá? Ó, aconteceu um erro aqui. Vamos estar expondo esse erro, tá? Beleza, tá até aqui, programação simples, né? E caso funcione, console.log, vamos colocar aqui, né, então, running on address, tá? Então aqui nossa aplicação está rodando, mas ainda não está acessível. Gosto de configurar aqui também, tá? Querendo ou não, se nós vamos estar acessando aqui diretamente no nosso browser, mas uma boa prática aqui, pois tem a questão do preflight, muitas vezes pode dar problema. Então, ó, vou só copiar e colar, depois vocês pausem o vídeo aqui e copiem, tá? Isso aqui é apenas para estar aceitando aqui qualquer tipo de request, tá? Beleza? E quando for um options, retorna 200. Encerramos por aqui. Beleza? E agora, como que nós vamos, né, chamar a API? Vamos ver se isso aqui está rodando? Sim? Quer ver? Tá. Então vamos fazer o seguinte. Vamos colocar um script de desenvolvimento. Vamos lá, para package.
tá? Não temos aqui ainda a parte de desenvolvimento criada. Vou estar criando ela aqui após o repositório. Beleza? Tá? Então, olha só, vamos rodar aqui como deve. TSX, tá? Watch, para quê? Para quando você modificar o código, ele já vai estar detectando isso de maneira automática. Então, vamos lá. npm run dev. Esqueci de instalar o TSX. Aí não vai, né, meu amiguinho? Então, vamos lá. O TSX é pra fazer a transpilação, tá, galera? Beleza. Instalado. Tá lá, rodando, tá? Então, beleza. E agora, o que nós precisamos fazer? Expor a nossa rota para que funcione aqui dentro e nós consigamos testar isso. Então, vamos voltar aqui para a nossa API. Tá? Listem, eu gosto sempre de deixar ele no fundo. Então, vamos criar aqui um comentário. Routes. Tá? Aqui nós vamos colocar todas as nossas rotas. Tá? Sabe como é que isso é feito? Vamos junto. Mais fácil que matar barata. .get, tá? Essa vai ser a requisição. Então, vamos ver aqui o que nós vamos criar. Barra health, certo? Sempre mantenha como assíncrono, caso você venha precisar posteriormente, já vai estar preparado, tá? E temos aqui a request. Uau, odeio isso. E response. Tá ok? Então vamos pegar aqui. Já temos aqui nosso retorno. Agora o que nós precisamos? Integrar com as ferramentas. Vamos dar um import aqui. Import. From. Onde que se encontra? Aqui nós estamos dentro da pasta test API. Certo? E nosso objetivo é ir lá para source. Então, ó, /, source, /API, /health, e o que nós temos aqui? Handler. Então, aqui vamos criar um alias para ele. Eu gosto de sempre criar conforme a rota ali, tá? Então, ó, API, health, get. Tá? Então, com isso, o que nós podemos fazer aqui? Eu vou criar aqui ó, uma constante, data, que é igual ao await, API, health, get. O que ele espera? Nossa request. Até aqui, beleza, né? E como que nós podemos agora, dentro do Fastfire, ele aguarda sempre um retorno, tá? Então, como que seria isso? Vamos fazer aqui um destructor. Prefiro o destructor, assim a gente evita estar transitando pacotes ou variáveis que são desnecessárias, né? Para a utilização do recurso. Vocês vão ver bastante utilizar isso aqui. Então, vamos lá. O que nós temos aqui dentro do data? Nós temos o status code e também o body. Beleza? E como que funciona aqui dentro, né? Nós precisamos aqui, ó, status. Então vamos mandar aqui o status code que veio lá da ferramenta, .send, tá? Aqui automaticamente ele já detecta, tá? Se for um JSON, faz toda essa tratativa para nós. Beleza? Tá pronto? Sim? Não? Talvez? Vamos testar? Ó, a aplicação está rodando, tá? Vou criar aqui um ambiente, vou criar aqui um cur localhost 3001 health. Olha só a data lá. Então, 22h54, novamente, 54h49, então está funcionando. Bacaninha, então já configuramos nossa API, tá? Então, beleza. Por enquanto aqui não falamos nada de CI, né? Nada referente a isso, então vamos subir aqui a parte de configure API to run local, to dev mode, né? Então, beleza. Até aqui evoluímos, né? Já temos como nós testarmos esse ambiente, mas vocês concordam comigo que o desenvolvedor, isso é uma coisa que me deixa às vezes nervoso, desenvolvedor, aqui nós estamos trabalhando no VS Code, tá? E se você é um desenvolvedor quer simplificar e acelerar a sua produtividade, novamente, existem debug, mesmo com TypeScript, tá? E se eu falar para vocês que é muito simples, né, de fazer essa configuração. Então vou estar trazendo aqui para vocês como que nós vamos estar depurando este código, tá? Então, novamente, é uma configuração aqui válida muito mais pro VS Code, tá? Mas acho que qualquer outra ideia que vocês estejam trabalhando vai funcionar da mesma forma. Então, vamos lá. Vamos criar aqui, ó, quando é referente ao VS Code, tá? Então sempre começa aqui, né? .VS Code, / e daqui ele pega automático, lá. Launch.json. Tá? E como que nós configuramos isso daqui, gente? Então, olha só. Deixa-me trazer aqui um exemplo. Tá? Para acelerar aqui também, novamente, vocês pausem o código, tá? Para estar compreendendo. Então, o que vai estar fazendo aqui? Qual que é a versão que eu estou utilizando aqui, né, para deste Launch.json? Tá? Então, aqui no Node Terminal, ele vai rodar aqui junto com o terminal. Tá? Aqui, vocês vão ver aqui em cima, ele vai estar aparecendo como API, isso aqui é o nome. Então, aqui pra gente tá rodando como uma API. E ele vai estar lançando, né? E aqui qual que é o comando. Então, você tá vendo, não preciso transpilar nem nada, o próprio TSX vai fazer esse processo. E aqui é onde que se encontra, né, a raiz. Poxa, e aí? Funciona, não funciona? Rodei. Tá rodando lá, vocês podem ver, ó, no terminal. Aqui eu consigo fazer todo o controle, ó, stop, relaunch.
né, todo esse processo. E aí, como que eu garanto que isso aqui está funcionando? Vamos lá para cá, colocar um breakpoint bem aqui, ó. E novamente, cadê o terminal? Tá aqui. Vamos aqui pro terminal, ele está rodando. Aqui, tá, vou chamar aqui um cur. Cadê o cur? Vou chamar novamente, ó. http, opa, localhost 3001 /health. Olhem só, galerinha, consigo colocar aqui, ó, breakpoint, ó, valor do now, ó. Tá vendo? Aqui eu consigo ver as variáveis, o que nós temos no event, ó. Então, pronto. Agora eu não quero mais saber de desculpa, não consigo debugar. Gente, isso daqui poupa trabalho para vocês e acelera bastante, tá? Em vez de ficar colocando console log, trabalhar dessa maneira aqui traz muita riqueza. Então, beleza. Debug mode, done. Finalizamos, né, a parte da aplicação. Vamos lá então, né? Config debug. Belezinha, vamos publicar. Tá? Estamos no ambiente de dev. E agora, quais são os próximos passos? Não quero estragar a surpresa, tá? Então, vamos lá continuar então agora com a configuração do CDK. Então vamos lá, então acho que nada melhor que vocês conhecerem, né, sobre o CDK. CDK. Então, a CDK pode refletir vários contextos. O mais comum, da AWS aqui, ó. Cloud Development Kit. Esse aqui, galera, é uma mão na roda, principalmente para você que trabalha com desenvolvimento. Mas vamos lá, vamos começar configurando então o CDK. Inicialmente, o que nós precisamos? Importar os pacotes necessários, tá? Minha recomendação, não traga o CDK para dentro do seu Package Manager. Então sempre instale ele, né, de maneira global. Seria o quê? npm e -g, quer dizer global, AWS CDK. Tá? Aqui no meu caso já estava instalado. Né? E agora vamos instalar as bibliotecas que nós vamos precisar. Tá? Então vamos instalar aqui então AWS CDK lib. Tá? Isso daqui é a biblioteca que é mantida diretamente pela própria AWS, viu? Deixa eu só ver aqui uma coisa. Tarará, tá tudo certo. Tá? Então instalamos aqui os pacotes necessários. Tá? E também nós, como vamos estar trabalhando com o CDK, já vamos aproveitar aqui e instalar um módulo para a gente trabalhar com as variáveis de ambiente. Tá? .env. Vou instalar aí como dependência de desenvolvimento mesmo. Beleza. Tá. Seguindo então, olha só, tudo que pertence à pasta source, eu acho que é referente a conteúdo do código. E o CDK eu vejo que ele faz parte também do desenvolvimento, então vamos criar aqui dentro também uma CDK e sempre raiz index.ts. Maravilha, hein? Tá. Então vamos começar aqui fazendo essa configuração. Então vamos lá. Como eu comentei, né, vamos precisar aí trabalhar com .env, então não vou importar agora não, vou importar depois, tá? Então vamos aqui, ó. Começar importando. AWS CLI, tá? Que nesse caso nós vamos precisar tanto do app quanto do stack props. Isso daqui vai ser para nós fazermos a comunicação diretamente com a AWS, tá? Então, gosto sempre de estar trabalhando com versionamento. Como aqui nós estamos falando de Node, então ele vai estar dentro do package.json. Tá? Como que eu faço para exportar isso aqui? Crio aqui uma constante. Tá? Da onde que eu vou importar? Eu gosto, né, de trabalhar diretamente assim. Então, onde que ele está? Subimos 2 níveis. Está aqui dentro, tá? Então, vamos chamar aqui de version. E vamos criar um alias para ele de app version. Beleza? Até aqui tranquilo? Para trabalhar também vamos precisar aqui de algumas variáveis de ambiente. Tá? Então, todas elas vão estar onde? Process.env. Então, se elas estão dentro do process.env, para que eu possa estar acessando, vamos ter que importar a lib aqui. .env/config. Tá? Isso aqui ele já importa dinamicamente todos os recursos. O que eu preciso aqui? AWS Account. Tá? Isso aqui, eu falei, eu vou criar aqui algo para vocês, posso estar utilizando, então basta vocês colocarem a conta de vocês. AWS Region, qual que é a região, né, da cloud que vocês vão estar trabalhando. O nome da aplicação, vocês vão entender, né? Cada recurso que a gente vai criar com base no nome da aplicação. E stage, né? Qual que é o ambiente, né, que nós estamos trabalhando. Beleza? Vamos aproveitar, já vamos criar esse env aqui. Então vamos lá.
.env. Uma coisa que espero que vocês não se esqueçam é de sempre incluir aqui o que está necessário, tá? Então nunca devemos subir o .env, pois vão ter ali variáveis super importantes. AWS Account, certo? AWS Region, App, aqui eu vou chamar de Serverless. Será que eu só chamo de Serverless Lab? Vou colocar esse Lab, tá? E também nós temos o Stage, tá? Vou colocar aqui por enquanto Stage de desenvolvimento. Essas duas variáveis aqui, vamos deixar aqui por default US East One, tá? Que é o norte de Virgínia. E a conta aqui, depois eu verifico e coloco. Tá? Mas vamos voltar aqui para codificação. Seguindo aqui, todo o nosso a codificação ela está dentro da pasta source. Então aqui eu vou estar criando aqui uma constante só para simplificar, né, onde que está a pasta source. Source root. Aqui nós vamos precisar, vamos ver se ele vai pegar automático. Pegou, rapaz. Underline dir name é referente à pasta local. E como é que eu estou na pasta CDK, dá um up. Então vamos lá então. Async function. Odeio você, não pedi pra você fazer isso. Vamos chamar aqui a main. Isso aí. Então agora, a partir de agora, nós vamos começar a codificar aqui, tá? Todo o processo, tá? Vocês vão ver que é simples. Tem um pequeno trecho de código, mas eu vou procurar deixar o mais simples possível, tá? Para a compreensão de todos. Acho que a primeira coisa, tá? Nós sempre devemos pensar em observabilidade. Então, vamos sempre... Será que funcionou? Não funcionou? Sempre colocar aqui um console log. Tá? Aquele padrãozinho que eu comento com vocês. Sempre 3 hashtags, facilitar. CDK, init, então quer dizer que começou. E por qualquer desencargo, vamos puxar aqui as variáveis que a gente tem. Nós temos aqui app version, AWS account, AWS region e stage. Tá? Beleza? Então tá. Então isso aqui já passamos. Agora olha só, como que funciona o CDK? Ele, dentro da própria AWS, existe uma CloudFormation. Lá fica o repositório de todo build. E para isso nós precisamos criar escopos, onde ele vai criando recursos, tá? São conhecidos como stack, que a gente vai publicando cada uma das stacks. Então vamos começar aqui criando o nosso scope, que ele é um new app. Tá? Aqui ele vem lá da AWS CDK lib. Então beleza, aqui nós já criamos uma comunicação diretamente lá com o servidor. Para cada um dos recursos, tá, existe esse stack props. Eu gosto de criar ele sempre aqui de maneira genética. Genética, ó. Genérica? Para simplificar o processo e trazer mais clareza, tá? Então aqui eu gosto de trazer também os environments. Vocês vão ver que isso aqui na hora de você fazer lá o deploy vai facilitar, porque senão ele vai ficar perguntando quais são a sua conta, coisas do gênero, tá? Então vamos lá. Qual que é a minha account? AWS account e region. Então vamos pegar aqui, né? AWS region. Tags, isso aqui é super importante, tá? Principalmente se você quer fazer uma gestão financeira. Então por isso que eu estou trazendo ali, né? Qual que é o app, qual que é o stage. Gosto de criar. Então, né? E qual que é o stage, né? Se é dev, produção, homologação, enfim. E também uma descrição, isso aqui fica a cargo de vocês, mas se puder manter no código, né? Acho que isso aqui até quem precisar aí de suporte. Nós aqui trabalhamos com consultoria, tá? Personalizada. E basta nos acionar, tá? juca.dev. Isso. Então, qual que é o nosso objetivo aqui? Criar uma API. Tá? Então, olha só, já criamos aqui a parte de CDK. E o que eu quero trazer para vocês, se vocês forem acompanhar comigo aqui as pastas, ó, API, Health, né, que eu comentei, qual que é o contexto. Então aqui o recurso, né, para a gente criar uma API. Se fosse fila, a gente ia criar um Kiwi ou SQS aqui, uma pastinha. E o objetivo o CDK ele vai identificar as pastas de maneira dinâmica e vai criar automaticamente, tá, todos esses recursos, essas lambdas, né. Lambda nada mais é do que um container na nuvem que ele vai ser acionado somente quando for chamado e você consegue definir lá o timeout, todo esse processamento. Mas para eu fazer isso dinâmico, aqui dentro do CDK eu vou precisar aqui de um utils. Vamos lá. O que eu vou precisar aqui dentro, tá? Como eu falei, o objetivo é criar de maneira dinâmica, tá? Então o que eu preciso? Eu preciso capturar essas pastas ali, né? De maneira dinâmica, tá vendo? API, Health, Index, Get. Então eu preciso transitar por essas pastas aqui, a modo de pegar todas elas, né? Então vamos lá, então. Como que eu faço isso? Tá? Então, o que vai importar? Coma de ponto. Tá? Vamos importar aqui. Olha só, e o join vem no path. Maravilha, tá? Então aqui nós já estamos com a nossa subfolder. Então vamos voltar para cá. Tá? E qual que é a minha ideia? Eu passar a pasta ali da API e com isso ele percorrer isso de maneira dinâmica e criar as lambdas. Tá? E qual que é a maneira, tá? Então vamos criar aqui esses recursos. Então beleza, aqui nós temos apenas um escopo, tá? Pode ver que essa stack props aqui nem foi consumida, mas vamos lá. Então aqui, ó, API source, tá? Como que eu vou pegar ele? Lá, vamos dar aqui qual que é a pasta que ele se encontra, né? Então vamos dar aqui um join no nosso
RC e qualquer API. Maravilha, tá? Então aqui ele vai trazer todas as subpastas ali, no caso só temos a health, tá? Eu gosto de trabalhar aqui nesse caso com for off, tá? Então vamos criar aqui uma constante API, off. Vamos então agora percorrer essa subpasta, tá? Então lá o get, e ficou lá subfolders, isso mesmo, então ele já trouxe de lá. E aqui eu vou passar qual que é o nosso processo. Então vamos lá, console.log, beleza, vamos passar aqui então CDK API, então aqui a gente já sabe do que se trata, e vamos passar aqui qual que é a API. Tá? Beleza. Até aqui também, novamente, não integramos a stack. E como nós estamos falando de recurso diferente, né, lambda ser um container, então vamos criar aqui um container somente para lambda, tá? Dentro da pastinha de CDK. Então, deixe-me ver aqui, tá? A parte do CDK úteis fizemos, tá? Vamos começar aqui, então, a criar a lambda. Então, deixe-me ver aqui, vamos adicionar tudo, exceto a lambda, tá? Então, vamos colocar aqui, né, CDK initial. Faltou um detalhezinho aqui, gente. A gente tem que criar, sabe quem? CDK JSON. Faltou uma configuração aqui, mas... Nós precisamos referenciar onde que está o cdk.json, tá? Ele referencia onde que está o nosso código, tá? Então, olha só, node, né? E para isso nós precisamos fazer o build. Como nós fazemos o build? Eu gosto de fazer tsc-, tá? Então vamos aqui no nosso package, incluir aqui então um script para fazer o build. Tá? Beleza. Vamos rodar aqui então, ó, npm run build. Beleza, subiu. Olha só, mais... Vamos ver aqui o que ele está querendo importar, ó, pasta dist. Tá? Então não precisamos desse arquivo, então vamos lá no .git ignore. Eu gosto, gente, de implementar trabalhando dessa maneira aqui, tá? A gente vai deixando o código clean, eliminando todos os recursos, né, que nós não são importantes, né? Que nem ali, ó. Temos também o tsconfig.ts build-info. Assim ele não vai subir, tá? E CDK e também temos a pasta dist, tá? Que é onde está sendo transpilado. Beleza. Então, a princípio deu tudo certo, tá? CDK config feito. Vamos já subir, mandar para o servidor. E agora nosso objetivo é criar a lambda. Galera, vamos criar junto aqui. São vários steps. Tá? Mas cadê lambda? Tá aqui. Vamos fechar os demais. Tá? Então vamos lá. Vamos criar como uma class. Lambda. Stack. Tá? Utilizar a própria nomenclatura aqui do CDK. Tá? Então aqui nós vamos importar um stack. Beleza, constructor. Tá? Super. Aqui ele tem alguns recursos, tá? Que é o próprio escopo, é um ID e as props. Então como que eu normalmente gosto de trabalhar, tá? Eu gosto de trabalhar sempre com a entrada, né, de um objeto. Quem trabalha aí com React, né? Então eu vejo que isso aqui é uma das vantagens que nós vamos acabar ganhando, tá? Então aqui eu crio um iProps, e novamente eu gosto bastante também do Destructor. Então vamos estar trabalhando aqui diretamente com ele, tá? Pra acelerar aqui um pouco a produtividade eu vou importando aqui depois vocês opinem aí. E como que fica a questão aqui, né? Então, o escopo, foi aquilo que nós criamos, né? Aqui qual que é o ID dessa stack? Então acho que quem define, né, é quem está utilizando, né? Então o ID vai vir, o que a gente vai estar especificando, mas aqui nós sempre vamos especificar, aqui nós vamos estar criando uma lambda. E as props, tá? Digamos, quais propriedades nós assumimos aí que são importantes. E aqui para nossa codificação tem algumas variáveis aqui que eu irei estar utilizando aqui, né, internamente. Tudo quanto é. O que eu errei? Não pode ser antes do super. Então tá certo. Então beleza. Então aqui o que nós estamos fazendo, né? Caso não venha um version, vai estar iniciando na versão 0.0. Alias também, se não vier, é dev. Tudo isso aqui, vocês vão ver, tá? O porquê de criar tudo isso aqui, version, alias, é tudo para versionamento e evitar publicar tudo novamente, tá? Pois nosso objetivo aqui é publicar apenas o que foi modificado, tá? Então venham comigo, como que nós vamos fazer, tá? Esse trabalho. O objetivo aqui seria nós percorrermos, tá? Essas pastas, né? Que eu receber. No caso, né? O meu objetivo é mandar a pasta API e ele identificar todo esse processo aqui, como que tem que ser feito. Então, eu vou criar aqui, tá? Uma função que ele vai percorrer. Então vamos importar aqui. Join. Beleza. Tá? Então o que nós estamos fazendo aqui? Percorrendo o diretório, né? Verificando se ele for um diretório, né? Ou então se ele possui já um index.js, ele é um arquivo. Tá? Por quê? Ainda, né? Nós estamos, embora esteja lá na versão do Node 22, só para resolver isso aqui, já vou criar aqui então private build. Beleza. Tá? Aqui vai ser onde nós vamos estar criando, tá? Esse nosso processo aqui. Então o que nós vamos fazer? Eu vou pegar todos os arquivos onde finalizem com index.js, tá? Porque aqui ele vai pegar a pasta de distribuição. E com base nisso ele vai criar essas lambdas, tá?
Belezinha? Tudo certo por aqui? Aqui ainda nós não começamos a fazer o build da Lambda, tá? Mas já chegamos lá. Então, por que eu fiz isso daqui, tá? Vamos voltar pra cá. Você lembra que nós estamos percorrendo todo o nosso processo aqui para estar criando a Lambda? Então vamos instanciar essa Lambda aqui. Lambda que é igual a... Será que ele vai pegar? Lambda stack. Pegou, galera. Vamos lá, sempre transferindo. Então o scope já foi o que nós definimos. Props, também ali em cima. O ID, isso é bom, gente, ó. Interessante que vocês veem como que eu trabalho aqui, ó. Então aqui eu gosto sempre de deixar, tá? Isso aqui vai ser a nomenclatura que vai ficar lá. API. Tá? Então vai ficar o nome da aplicação, tracinho API. Tá? O source. Aonde que se encontra o source? Vamos lá, ó. Join. Então vamos lá, ó. Dentro do API source. E aqui eu vou passar também qual que é a pasta, né? Ó, tá sendo a API. Então aqui no caso vai ser somente o health. Alias, tá? Isso aqui vocês vão ver como funciona esse tipo de versionamento. Tá? E aqui também passaram o version. Isso aqui é o app version, tá aqui, ó. Beleza. Então até aqui ele tá entrando, porém, aqui na Lambda ainda não chegamos, né, a trabalhar na parte de build. Então vamos começar aqui a codificar. Vamos lá. Vamos criar aqui uma source que é igual a join this.source. Beleza, pegando o file path. Tá? Então aqui nós já entramos diretamente na pasta onde está o index.ts aqui. Beleza? Tá, seguindo, vamos colocar um log aqui somente para saber se ele está entrando, né? Lambda build. Vou passar o que aqui? Vou passar o source. Beleza. Tá. Outra coisa, vamos formatar esse nome. Vocês vão ver, né? Tá, tem barra, tá? E essa barra, muitas vezes, ele, na verdade não vai funcionar porque é um caractere especial. Então, vou pegar aqui uma formatação, aqui um format name. Tá. Vou colocar aqui, ó. Então isso aqui vocês vão ver, vai estar removendo. E uma outra coisa também, como não aceita também esses parâmetros aqui, né? Tipo entre chaves, aí eu deixo eles em maiúsculo, tá? Então, beleza, então, vamos lá então. This.format name. E aqui eu vou formatar o nome com base no file path. Beleza? Tá, então aqui nós vamos ter aqui o nome certinho. Vocês acham? Vou fazer isso aqui, ó. Já tem o source aqui. Vou mandar um name também. Facilita a gente saber o que está sendo feito. E para ele fazer o build, ele verifica se teve alguma modificação, tá? Tanto de arquivo, coisas assim. Então quando a gente quer forçar, eu trabalho com description. Vocês vão ver como que eu trabalho aqui, tá? Quanto description. Então aqui nós vamos pegar a versão, tá? Porque uma vez que eu mudar a versão, ele vai forçar essa publicação. E uma outra coisa interessantíssima também, para que seu código ele seja mutável de maneira automática, é a gente criar um hash nesse diretório, tá? Para qualquer mudança que aconteça aqui, ele detecte. Então vamos lá, vou mostrar para vocês como que eu faço isso. Novamente, vai estar aqui disponível, tá? Então aqui, só aqui, ó, create hash. Beleza. Beleza, existe. Stack. Beleza. Então vamos pegar este hash aqui, tá? É get directory hash, nada útil, ó. E aqui eu vou passar o source, né? Que é o nosso caminho atual. Então beleza. Então a descrição desse aqui vai ser única, com base nesse recurso dele aqui. E agora então vamos criar a nossa lambda o mais clean possível. Tá? Gente, eu vou estar copiando aqui, que eu acho que assim a gente acelera o desenvolvimento. Tudo isso aqui eu vou estar disponibilizando para vocês. Então olha só, de onde que vem, tá? Lembra que nós instalamos nossa decalib, então aqui. Parte de runtime, pegando aqui a última versão, Node. Parte arquitetural, vamos trabalhar aqui com ARM24. Tá? E parte de policies, tá? Então, isso aqui é para trabalhar com versionamento. Deixa eu ver o que aconteceu. O que tá acontecendo? O this, ele não tá identificando o this, mas não tá aqui esse stack. Tá vendo? Não, ele stack, tá certo? O que ele tá reclamando aqui do this? Ele falou, hey, extend os stack, stack vem da onde? Tá certo, galera. Agora eu não entendi, não. This function. Será que o function tá indo errado? Não importou o function não, pô. Você não trouxe o function, meu jovem. Cadê a AWS Lambda? Function vindo aqui, pô. Capite. Agora sim. Tá? Tem também outras políticas aqui, tá? Digamos a parte de retry, eu procuro deixar sempre 0. Tá? Com version também. Então, beleza. Aqui é como que este recurso, tá? Vai estar disponível lá na... Então vai estar o próprio nome dele aqui, hífen fn. E aqui qual que vai ser o function name, né? Então vou estar pegando o ID e o próprio nome. Então beleza, aqui nós criamos a function, né? Que é conhecido como uma lambda dentro da AWS. E o que que nós precisamos? Tá? Aqui eu vou adotar algumas políticas, que nem eu falo, gente, vocês têm que entender pelo menos um pouquinho sobre. Se você criar ela nesse modelo nativo, ela vai estar habilitando outros recursos por default. Um deles é o CloudWatch, então desde requests, para você ter métrica, isso é bom, mas isso também eleva o custo. Então aqui eu vou mostrar para vocês como desabilitar. Então isso aqui eu estou desabilitando toda a parte de log, tá? Então eu só estou pegando já direto qualquer region, a minha conta, criando aqui um recurso para desabilitar os logs do CloudWatch, tá? Eu prefiro assim, por causa da economia do bolso, tá? E daqui eu falo, conforme a necessidade, a gente vai criando.
E agora vocês vão compreender o que seria questão de alias. Alias você consegue versionar. Se eu publiquei uma versão, aqui vai ser a versão 1, tá? Eu consigo chamar ela. Se eu fizer qualquer modificação e publicar, vai ser a versão 2. E daí com o alias eu consigo redirecionar para qual delas que aquele alias vai estar referenciando, tá? Então, como se fosse um apelido. E como que você cria esse apelido? Desse jeito aqui, ó. Então você vai estar pegando a versão atual que você acabou de publicar e criar um alias para ela. Tá? Então por isso, então aqui nós vamos estar com alias de desenvolvimento, que é aquele stage que nós recebemos como parâmetro. E aqui como nós estamos criando uma API, tá? Nesse primeiro momento, tá? Por enquanto, vou até deixar aqui como to-do. Nós vamos criar ela com recurso diretamente da Lambda que expõe, tá? Deixando ela pública. Então aqui, ó, não vai ter nenhuma autenticação, tá? E por enquanto só vai aceitar get, né? Porque aí o nosso é um health check. Deixa eu deixar aqui então, ó. To-do. Remove it. Beleza. Change to API Gateway. Beleza? Os próximos passos a gente vai estar trabalhando nisso. E aqui, gente, uma coisa boa também para se fazer é tá expondo isso, tá lá na stack. Quando eu quero expor qualquer tipo de variável, usa essa configuration output, tá? Vou mostrar para vocês aí como que é feito isso. Tá, então aqui ele precisa ser um nome único, tá? Então precisa tentar isso aqui. E aqui eu vou estar expondo qual que vai ser essa URL dessa lambda. A gente não quer IP Gateway nem nada, só seguindo essas políticas aqui. Então beleza, criamos a lambda, já integramos. Beleza. Então a princípio está ok. Vamos dar um build aqui, npm run build. Passou limpo, hein? Eu falei, vai ser one shot. Que é a aplicação que a gente faz na raça. Então vamos criar aqui então. Integrate lambda. Beleza, vamos subir. E agora, o que vocês acham? Deixa eu ver aqui meu script. Tá, já fizemos o build. Agora, nós precisamos rodar um CDK Bootstrap, tá? O que é isso aqui? Ele vai dar permissão lá dentro da AWS para que nós possamos estar rodando. Tá? Então, deixe-me lhes apresentar aqui como que eu trabalho. Tá? Então, é interessante vocês pegarem uma credencial de vocês. Deixa eu trazer aqui, ó. Ó, aqui eu tenho esses ambientes, tá? Então, vocês criam lá um access key, dá para permitir fazer essa publicação. Eu já estou com o meu configurado aqui. Tá? Então, deixe-me mostrar aqui para vocês. Isso aqui já vai ter expirado quando eu publicar. Deixa aqui na frente. Tá, então é isso aqui, ó. E normalmente aqui tem como que você faz a publicação, tem vídeo ali também no canal, para que vocês possam saber, tá? Como fazer esse tipo de configuração. Tá, então uma vez vocês configurando e tendo lá um profile, tá? Um perfil na AWS, então vocês vão vir aqui, ó. CDK, Bootstrap, -- profile. Se não me engano, acho que é Sandbox. Tá? E vocês vão rodar isso aqui, ele vai criar... Isso não deveria ter acontecido. Vamos ver aqui o que está vendo. Será que expirou? Vou ter que cortar isso, hein? Ó, slab. Versão, faltou a conta. Sem a conta não dá, né? Sem a conta não dá, então vamos pegar aqui minha conta. Copia. Vamos lá, Command P. Onde nós vamos? .env. Colamos, ajustamos. Beleza. Vamos voltar aqui para o nosso código. E agora? Beleza. Tá lá. Bootstrap, permissões de acesso disponíveis. Porém, olha aqui o que ele quer subir, galera. Coisas que eu não pedi. Então, o que a gente faz quando isso acontece? .git ignore. Quem que nós vamos tirar agora aqui da brincadeira é o cdk.out. Isso aí. Tá? Então, agora o que nós iremos fazer? Cadê nossas atividades? Vamos fazer o deploy? Então, aqui eu vou fazer local, tá? CDK, deploy, quais resources eu quero, quais recursos, tá? Então, eu sempre preciso especificar. Quero todos. -- profile, sandbox. Aqui é interessante vocês acompanharem, ó. Tá vendo aqui o que ele tá sabendo, ó? SLA, API, que ele vai me perguntar, né? Porque eu tô rodando local. Então ele está publicando, deixa ele lhes mostrar aqui enquanto ele publica, aonde que fica isso. Está criando aqui todo o projetinho, coisa mais linda. Vamos aqui no Formation. Olha só. Está aqui publicando, ó. Tá vendo aqui? Vocês vão estar acompanhando todos os recursos. SLA, API. Criando. Então vocês vão ver, ele vai estar criando aqui dentro uma function. Isso aqui, né, outro ambiente que eu havia criado aqui de teste. Então, ó, a princípio, está criando, criação em progresso. Vamos dar um refresh, olha só, já está lá. Vamos ver aqui, a princípio finalizou. E cadê? Ele não expôs, expôs sim, vamos testar? Ó, já está disponível aqui, hein? Vamos fazer um curl aqui.
Uop, olha lá o time, hein? Vamos testar de novo. Ó, 23, 24 tá funcionando. Então, gente, bem-vindo a este novo mundo. Vamos abrir aqui. Então, olha só, aqui está o nosso código. Index.ts. Vamos ver aqui a parte de configuração, tá com 3 segundos, ó. Function URL. Ele criou, tá? E aqui a parte de alias que eu comentei com vocês, ó. Dev version 2.1, tá? E como que funciona esse processo? Então vamos fazer o seguinte, vou modificar a versão agora e mandar publicar novamente, tá? Vamos lá no ponto pack, no package.json, né, que é com base aqui. Então agora vamos publicar uma nova versão, tá? Isso aqui ele vai forçar o deploy, então o que eu preciso sempre fazer, né, um build, depois ele vai rodar com base na pasta dist lá, né? E aqui eu forço ele, né, a fazer o deploy novamente. Então lá ele vai validar o código, por causa da descrição, ele vai verificar, né, que teve alterações e vai publicar novamente. Olha lá, fazendo um update na Lambda. Tá vendo? Uma coisa também que vocês têm que ficar atento, sempre quando vocês subirem via CDK, não coloquem a mão no servidor. Senão ele vai perder todas as referências, e aí você entrou num problema, você vai ter que apagar tudo e recriar. Então isso é válido pra vocês prestarem atenção, e não caírem nessa cilada. Vamos ver aqui. Olha só, versão 2. Então foi publicado aqui uma nova versão, né? Então aqui nós temos lá a versão 1, atualizar, mantendo o histórico. Então assim, caso precise fazer um rollback para essa outra versão, a gente consegue, tá? E assim, tá? Fizemos aqui mais um deploy local. E o que falta ali? Vamos agora destruir. Isso aqui que eu falo, vocês têm que fazer com atenção, tá? Esse aqui ele vai apagar todo o recurso. Então aqui ele já me pergunta. É assim ele vai apagar todo este recurso. E vamos aguardar ali. O que entrou aqui? Tá, nós mudamos apenas a versão. Isso aqui, ó, por isso que eu falo, é sempre bom vocês darem uma verificada o que está sendo modificado aqui no código, tá? Então isso aqui eu não quero alterar, descarto. Então, a princípio foi destruído. Será? Será? Vamos vir aqui para function. Olha só. Realmente não tem nada aqui. Então vamos lá no formation. Cloud formations. E olha só. Realmente não tem. Então aqui esse serverless lab API. Também consigo estar destruindo ele, tá? Por aqui mesmo. Então olha só, consigo acessar aqui. Vir aqui, ó, em delete. Tá? Consigo estar removendo esse recurso também diretamente por aqui. Então, tá em progresso. Como que você vai ter certeza? Quando eu vier aqui em Lambda, ele vai... A function já não vai mais estar lá. Vamos aproveitar e vir aqui antes. Ah, já não tem mais nenhuma function. Belezinha, vamos lá então. Isso aqui é um chore. Ignore output CDK. Beleza, vamos vir aqui no servidor e mais uma demanda concluída. E agora, galera, o que nós vamos fazer? Já trabalharam com CI Continuous Integration? É aqui que vocês vão ver a maravilha que é isso, tá? Então vamos fechar aqui todos os pacotes e vamos seguir aqui para a criação. Então, beleza, já sabemos que o nosso CDK está funcional. Agora nós vamos criar, então, como já está hospedado dentro do Git, tá? Então vamos criar aqui, referente ao Git é .github, tá? Workflows. E aqui eu vou fazer ele publicar somente quando estiver na main, tá? Eu gosto de sempre colocar qual que é o repositório. E aqui vamos trabalhar com YAML. Belezinha? Até aqui, compreensão total. Então vamos lá. Colocar aqui o name. CI prod. Tá? Quando que eu quero que isto seja disparado? Então olha só, quando tiver um push, a branch main. Coisas para ignorar, tá? Se for alguma coisa de readme, teste ou docs. Beleza. Então aqui estão nossas variáveis de ambiente que a gente vai precisar, se lembra? Tá, olha só. Aqui na minha máquina funcionou que eu rodei lá com o profile, certo? Mas no servidor, o interessante é vocês criarem uma conta, tá? Que tem aqui o AWS Access Key e o Secret Key também, tá? E aqui variáveis, tá vendo que aqui tá dentro de secrets? E aqui são variáveis normais, tá?
como que criamos esse tipo de variável? Então, olha só, vocês lembram aqui que eu criei o repositório? Então, vamos vir para cá, Settings. Tá? Venho aqui em Secret Variables, Actions. Tá? Vamos começar aqui pelas variáveis. Tá? Me lembre. Tá, vamos criar aqui então o app. Ficou como? slabs. slab ou slabs? Cadê? Cadê? p.env. slab. Isso aí, beleza? Ah, preciso de mais uma nova, que vai ser aqui no caso stage. Não vou controlar stage por aqui não. Vou colocar aqui a AWS account. Beleza, vou colocar a conta aqui minha. Eu crio uma organização própria, tá? Só para sandbox. Vamos criar aqui um novo repo. E AWS Region, tá? Mas daí essas variáveis aqui eu acho que vocês fazem conforme a necessidade, tá? Mas isso aqui eu estou trazendo muito mais por segurança. E precisamos criar agora secrets. Tá, vou mostrar para vocês aqui rapidinho, tá? Como que a gente faz, então. Vamos lá. Na conta de vocês vão lá em IAM. Beleza. Vamos aqui em User. Já tenho aqui um GitHub test. Vou criar aqui um novo GitHub Slab. Tá? Vem Next. Galera, não é recomendado, mas como aqui essa variável deve ser única de vocês, né? Então, recomendo aqui dar acesso de administrador para ela, ou se quiser ser ter um maior de segurança, aí cria conforme a necessidade, tá? Criei. Então, vocês vão vir aqui no seu usuário, ele já está com acesso de administrador. Vocês vêm aqui em Security Credentials, Create Access Key. Vamos criar aqui uma fora da AWS. Next. Aqui, se quiser colocar alguma tag, tá? Manda criar. Então, aqui nós temos a minha chave de acesso. AWS Access Key. Opa, não é aqui. Cadê meu GitHub aqui? Beleza. Access Key ID. Então, venho aqui, copio. Copiei. Colei. Tá? Isso aqui é para ele poder rodar diretamente, tá? Via CI. Vamos criar aqui uma para secret. Tá? Vamos vir aqui, copiar. Colar. Beleza, já estamos com as secrets lá. Essas daqui eu vou deixar default, tá? Então aqui slab. Beleza. Tá, nossas credenciais já estão criadas. Tá? Então agora eu vou ir criando aqui passo a passo com vocês, tá? Então, o que nós precisamos após declarar aqui as variáveis são os jobs. Tá? Então aqui nós vamos estar rodando aqui um Ubuntu. Tá? Aqui eu vou trazer quais são os pacotes necessários, tá? Que são os steps, né? Então aqui pacote do checkout, parte do Node, então vamos estar rodando aqui 22, tá? Embora, por que 22? Lembra que as nossas lambdas lá é referente ao Node 22, então para evitar qualquer problema, gosto de trazer esse trecho de código, tá? Aqui um outro ponto, tá? É para criar cache dos nossos pacotes. Então aqui vamos estar cacheando, tá? Todo esse processo, né? Tudo com base no package.lock. Poxa, por que você não usa PNPM, Yarn? Galera, acho que para aprender, a melhor coisa é o mais nativo possível, tá? CDK também temos uma versão, hein? Acho que é menos version. Ó, 10.25, então é essa versão mesmo que nós vamos estar instalando, tá? Por quê? Você lembra que nós instalamos nossa máquina globalmente? Aqui eu acho interessante fazer essa instalação aqui assim também, tá? Então aqui ele vai verificar as dependências e vai rodar toda a parte de CI. O que é esse npm CI? Ele vai fazer a instalação dos pacotes. E o que nós precisamos? Quais são os steps? Instalamos já o pacote, fazer o build, tá? Rodar aqui o Bootstrap, verificar se tem permissão. Por que isso aqui vai simplificar para vocês? Mas depois vocês querem publicar no cliente de vocês, vocês só vão precisar configurar as variáveis de ambiente. Garantir que está funcionando, tá? Existe esse comando aqui, ó, sem asterisco. Aí ele vai verificar as mudanças e caso tenha qualquer problema, vai estar explícito aqui. E fazer o deploy, tá vendo aqui, sem você ficar confirmando lá aquelas requisições, tá? Que é esse request approval, tá? A princípio, seria isto daqui. Então já configuramos, né, as variáveis. E agora, acho que seria nós subirmos e testarmos, né? Então vamos subir aqui, né? CI, pode deploy. Deploy. Workflow. To prod. Como é que ficou lá o termo? PRD?
Ah, galera, eu sou a favor de 3 letrinhas só. Acho que tá de bom tamanho, menos é mais sempre. Vamos comitar, subir, beleza. O que nós precisamos fazer agora aqui, tá? Vamos vir aqui então. Vamos criar um PR para main. O que vocês acham? Olha só, então o que nós fizemos aqui, tá? Configuramos as dependências, a API no modo desenvolvimento, configuramos debug, configuramos o CDK, integramos a Lambda, ignoramos, né, a parte de output e um CI para o workflow para produção. Tá? Então vamos criar aqui o request, tá? O que é interessante sempre antes de vocês fazerem, tá? Fazer aquele code review, ver se está tudo, né, conforme as expectativas. Então vamos aqui. Então vou fazer aqui merge. Publicando, vamos confirmar então, ver se está subindo. Olha só, galera. Vamos acompanhar o build? Vamos comentando aqui. Olha lá, então vai estar instalando as dependências. Fazendo o build. Ele não encontrou. Quer ficar em modo lambda? Será que eu não subi, galera? Vamos tentar identificar aqui qual que foi o problema. Não foi one shot. Por que essa porra não subiu? E não subiu mesmo não, hein? Por que você não subiu? Será que ele tá no git ignore? Não coloquei ele lá, não. Beleza, vamos dar aqui um git status. Tá, parece que tem aqui um git add source cdk lambda use menos F. E agora? Aqui, rapaz. Não acredito que não foi de primeira. Eu vou apagar, eu vou fazer que foi. Vamos lá. Force commit. Nossa senhora, que raiva, rapaz. Local rodou, né? Vamos lá, vamos criar aqui um PR novamente. Vem pra cá. Tá, não tô perguntando isso. Vamos criar aqui, papapum, de dev. Sim, eu quero isso, tá? Nossa senhora, velho, não acredito. Mas vamos lá. Olha só, galera. Diz que tá publicando, hein? Será que vai? Não vai? Foi? Não foi? Olha só, galera. Tá aqui o build. CI feito. Coisa mais linda. Tá? Vou estar criando aqui um readme. Acesse. Eu espero estar ajudando vocês. E aguardem o comentário de vocês pra gente seguir aí pros próximos passos. Belezinha? Fui!